Fala a galera, eu sou Léo Atos do Atos em Movimento. À medida que nós aproximamos da Páscoa, há 10 coisas fundamentais que todos devemos compreender sobre esta importante data. Da simbologia profunda aos ensinamentos bíblicos que moldaram esta tradição, vamos explorar juntos o significado por trás da Páscoa. 10 coisas que você precisa saber sobre a Páscoa. 1. Origem pagã. A Páscoa é uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, mas suas origens remontam a tradições pagãs pré-cristãs. Antes de ser associada ao cristianismo, a Páscoa era celebrada por povos antigos em diferentes partes do mundo como uma festa da primavera, marcando o equinócio de primavera e o renascimento da natureza após o inverno. Uma das origens mais conhecidas da Páscoa está ligada às celebrações da deusa da primavera, Eustri, sua Ostara, entre os povos germânicos. Eustri era uma divindade associada à fertilidade, renascimento e ao aumento da luz do sol. Durante as festividades em sua honra, eram realizados rituais e cerimônias para invocar a renovação da vida na terra. Além disso, entre os antigos povos pagãos, os ovos também eram um símbolo de fertilidade e renascimento. Pintar ovos era uma prática comum durante as celebrações da primavera, e os ovos eram frequentemente oferecidos como presentes durante esses rituais. Com a chegada do cristianismo, a Igreja Católica adotou muitas dessas tradições pagãs e as incorporou à celebração da Páscoa, adaptando seu significado para representar a ressurreição de Jesus Cristo. Os ovos, por exemplo, passaram a simbolizar o túmulo vazio de Jesus após sua ressurreição. Essa adaptação das tradições pagãs para as celebrações cristãs foi uma maneira de facilitar a conversão dos povos pagãos ao cristianismo, permitindo que continuassem a celebrar suas festas tradicionais, mas com um novo significado religioso. 2. Origem hebraica da Páscoa. Na origem hebraica, a Páscoa está intrinsecamente ligada ao relato bíblico do Êxodo, que narra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. De acordo com a narrativa, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para persuadir o faraó a libertar os israelitas. A última praga foi a morte dos primogênitos egípcios, enquanto os israelitas foram instruídos a marcar os batentes de suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificado para que o anjo da morte passasse por suas casas sem causar danos. Êxodo 12, versículo 21 a 23. Explicação. Esse evento ficou conhecido como a Páscoa Judaica, ou Pessach, e é celebrado até os dias de hoje como uma festa de libertação e redenção. Além do sacrifício do cordeiro e da marcação dos batentes das portas com seu sangue, a celebração da Páscoa Judaica também envolve a realização de um seder, uma refeição cerimonial durante a qual a história do Êxodo é recontada, simbolismos são explorados e a gratidão a Deus pela libertação é expressa. 3. Preparação do Cordeiro Pascual. No dia 10 do primeiro mês do ano religioso judaico, conhecido como Nissan, as famílias israelitas selecionavam um cordeiro sem defeito para ser sacrificado como parte da celebração da Páscoa. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para sua família, um para cada casa. Êxodo 12 versículo 3. Explicação. Essa passagem bíblica é parte das instruções dadas por Deus a Moisés e aos filhos de Israel sobre como celebrar a primeira Páscoa, antes de sua libertação do Egito. Ele instrui cada família a selecionar um cordeiro sem defeito para ser sacrificado como parte da celebração da Páscoa. 4. O sacrifício do Cordeiro Pascual. No contexto do Antigo Testamento, o sacrifício do Cordeiro Pascal era uma prática central na celebração da Páscoa Judaica, ou Pessach. De acordo com a tradição bíblica, os israelitas sacrificavam um cordeiro sem defeito e sem mancha, conforme as instruções dadas por Deus a Moisés. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: vá ao mês 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E Êxodo 12 versículo 3. Explicação. Esse sacrifício tinha vários significados simbólicos e rituais. O Cordeiro Pascal era sacrificado como uma oferta a Deus como forma de agradecimento pela libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e como um ato de fé e obediência aos mandamentos divinos. O sangue do cordeiro era aspergido nos batentes das portas das casas dos israelitas como um sinal para que o anjo da morte passasse por elas durante a última das 10 pragas do Egito, a morte dos primogênitos egípcios.
Além disso, o sacrifício do Cordeiro Pascal era uma expressão de comunhão e unidade entre o povo de Israel, que se reunia em família para participar da refeição cerimonial do Seder. Durante essa refeição, o cordeiro assado era consumido juntamente com pão ázimo, sem fermento, e ervas amargas, entre outros alimentos simbólicos, enquanto a história da libertação do Egito era recontada e a gratidão a Deus era expressa. 5. O ato da cerimônia da Páscoa. O Seder é uma cerimônia central na celebração da Páscoa judaica, ou Pessach. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me fez, quando eu saí do Egito. Êxodo 13, versículo 8. Explicação. Durante o Seder, famílias judaicas se reúnem para recontar a história da libertação dos israelitas da escravidão no Egito e para expressar gratidão a Deus pela redenção. A palavra Seder significa a ordem em hebraico, e a cerimônia segue um roteiro específico que inclui vários rituais, símbolos e alimentos simbólicos. Durante o Seder, são consumidos vários alimentos simbólicos que ajudam a recontar a história do Êxodo e a transmitir seus significados espirituais e históricos. Alguns desses alimentos incluem matzá, pão ázimo, maror, ervas amargas, charosset, mistura de frutas secas como nozes e uvas, carpas, vegetais verdes, e ovo cozido. Além desses alimentos simbólicos, o Seder inclui a leitura de textos sagrados, como o Agada, um livro que conta a história do Êxodo e fornece instruções detalhadas sobre como conduzir o Seder. Durante a cerimônia, são feitas várias perguntas rituais, incluindo as 4 perguntas, que são tradicionalmente recitadas pelas crianças presentes. 6. O momento épico da Páscoa. O momento épico da Páscoa está profundamente enraizado no relato bíblico do Êxodo, que narra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Um versículo-chave que descreve esse evento é encontrado em Êxodo 12, versículo 41, que diz: à vista de todos os israelitas, fizeram uma jornada de Ramessés a Sucote. Eram cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças. Explicação. Este versículo destaca o início da jornada dos israelitas para a liberdade. Conforme liderados por Moisés, eles deixam a terra do Egito e seguem em direção à terra prometida. O contexto desse versículo remonta às pragas enviadas por Deus sobre o Egito para persuadir o faraó a liberar os israelitas de sua escravidão. A 10ª e última praga, a morte dos primogênitos egípcios, finalmente convenceu o faraó a deixar os israelitas partirem. Nesta noite, conhecida como a Noite da Páscoa, os israelitas sacrificaram cordeiros e marcaram os batentes de suas portas com o sangue, conforme instruído por Deus, para que o anjo da morte passasse por suas casas sem causar danos. 7. O novo Cordeiro Pascual no Antigo Testamento. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 7. Este versículo do livro de Isaías é uma profecia messiânica que descreve o servo sofredor, que é identificado como uma figura messiânica em muitas interpretações judaicas e cristãs. A analogia do cordeiro sendo levado ao matadouro e a ovelha muda perante seus tosqueadores é poderosa e evocativa. Quando aplicamos esse versículo ao contexto da Páscoa judaica e ao sacrifício do Cordeiro Pascal no Antigo Testamento, vemos uma conexão significativa. O Cordeiro Pascal era sacrificado como uma oferta a Deus, conforme instruído por Deus a Moisés, e seu sangue era usado para marcar os batentes das portas das casas dos israelitas durante a última das 10 pragas do Egito, a morte dos primogênitos egípcios. O Cordeiro Pascal, portanto, era um substituto sacrificial que representava a redenção e a proteção do povo de Israel da ira divina. Ele era levado ao sacrifício sem resistência, assim como o servo sofredor descrito em Isaías, que suportou sua aflição em silêncio. 8. O Novo Testamento fala do Cordeiro Pascual. No Antigo Testamento, o Cordeiro Pascal era sacrificado como uma oferta a Deus, e seu sangue era usado para marcar os batentes das portas das casas dos israelitas durante a última das 10 pragas do Egito. Este sacrifício representava a redenção e a proteção do povo de Israel da ira divina. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 versículo 29. Explicação. Neste versículo do Evangelho de João, João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Esta declaração é altamente significativa, pois faz uma conexão direta com o Cordeiro Pascal do Antigo Testamento. Ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, João Batista está fazendo uma alusão direta a essa tradição. Ele está reconhecendo Jesus como aquele que cumpriria o papel do Cordeiro Pascal de uma maneira muito mais profunda e universal.
Enquanto o Cordeiro Pascal oferecia proteção física e redenção para o povo de Israel, Jesus veio para oferecer redenção espiritual para toda a humanidade. Ao dizer que Jesus tira o pecado do mundo, João Batista está apontando para o papel redentor de Jesus na salvação da humanidade. Ele veio para oferecer o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus através de seu sacrifício na cruz. Assim como o Cordeiro Pascal era sacrificado para a redenção do povo de Israel, Jesus foi sacrificado para a redenção de todos os que creem nele. 9. O significado do sangue. O sangue dos animais sacrificados, como cordeiros ou cabras, era derramado como uma oferta a Deus para expiar os pecados do povo. Esses sacrifícios de sangue eram considerados necessários para a remissão dos pecados e para a reconciliação com Deus. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9 versículo 22. Explicação. Este versículo está situado em um contexto em que o autor de Hebreus está discutindo o papel do sangue nos rituais de purificação e expiação de acordo com a lei judaica. Na lei mosaica, o sangue desempenhava um papel central nos sacrifícios oferecidos no templo para a purificação dos pecados do povo. No entanto, o autor de Hebreus também está apontando para o fato de que esses sacrifícios de sangue eram apenas uma sombra do sacrifício supremo que viria através de Jesus Cristo. Ele argumenta que o sacrifício de Cristo, derramando seu próprio sangue na cruz, é o cumprimento final e perfeito desses sacrifícios de sangue anteriores. Ao derramar seu sangue na cruz, Jesus ofereceu-se como o sacrifício definitivo para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Seu sangue, derramado como um sacrifício voluntário e perfeito, é suficiente para purificar completamente os pecados e reconciliar as pessoas com Deus. 10. Afirmamos que Jesus é o Cordeiro Pascal definitivo. Êxodo 12 do 3 a 5. Direis a toda a congregação de Israel que, aos 10 deste mês, cada um tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta sobre o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar tanto o cordeiro como o cabrito. Explicação. No Antigo Testamento, particularmente no livro de Êxodo, encontramos instruções detalhadas dadas por Deus a Moisés sobre como os israelitas deveriam observar a Páscoa. O Cordeiro Pascual era um animal sem defeito, simbolizando pureza e inocência. Ele era sacrificado como uma oferta a Deus e seu sangue era usado para marcar os batentes das portas das casas dos israelitas, proporcionando proteção contra a morte dos primogênitos egípcios na última praga enviada por Deus sobre o Egito. No Novo Testamento, além de João capítulo 1 versículo 29, que identifica Jesus como o Cordeiro de Deus, há também uma referência em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 8. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Porque nós também somos feitos para sermos sacrificados, como cordeiros pascais, por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Explicação. Neste versículo, o apóstolo Paulo faz uma alusão ao Cordeiro Pascal ao descrever os cristãos como cordeiros pascais. Ele está usando essa analogia para destacar a importância da sinceridade e da verdade na vida dos crentes, em contraste com a maldade e a malícia. Assim como o Cordeiro Pascal era um símbolo de pureza e inocência, Paulo exorta os cristãos a viverem uma vida de santidade e retidão, em consonância com sua identidade como seguidores de Cristo. Resumo. Essa referência reforça a conexão entre Jesus e o Cordeiro Pascal, sugerindo que sua morte na cruz cumpre o papel do sacrifício perfeito e redentor para a libertação espiritual e a salvação da humanidade, assim como o Cordeiro Pascal no Antigo Testamento representava a redenção e a proteção do povo de Israel. Queridos amigos, faz a trindade do C, curte, comenta e compartilha. Ao curtir, você demonstra seu apoio e incentiva outros a se envolverem. Comentar permite que compartilhemos nossas ideias e experiências, enriquecendo a discussão. E compartilhar amplia nosso alcance, levando inspiração e conhecimento a um público maior. Vamos fazer a diferença juntos. Deixei mais um vídeo para edificar a galera. Juntos somos mais fortes.